Já estamos de volta com Conexões e a gente continua uma conversa a respeito do Dia da Consciência Negra, celebrado agora nesta semana, no dia 20 de novembro. Nós estamos falando com Ana Carolina Venceslau, que vai falar um pouco mais então sobre isso agora neste terceiro bloco do Conexões. Bom, Ana, a gente falou um pouco das conquistas no primeiro bloco. Gostaria então que você falasse agora a respeito das reivindicações que estão na pauta atual do movimento negro. Quais seriam essas lutas atuais, os avanços que ainda precisam ser feitos? Como diretora do Instituto Corpo Aprendiz, o Instituto promove uma plataforma Poéticas Negras e a gente tem entendido da necessidade de capacitação da juventude negra que ainda está alijada de concorrer com igualdade no mercado de trabalho. Portanto, nós temos esse olhar, essa sensibilidade de perceber que nós precisamos capacitar o jovem negro para que ele possa ter maior chance de um acesso mais igual no mercado de trabalho. E, particularmente, o Instituto Corpo Aprendiz trabalha com a promoção da cultura. Nós iremos fazer uma capacitação de jovens para a cadeia produtiva da cultura. Nós precisamos também avançar ainda no sentido de possibilitarmos que as mulheres negras estejam no mercado de trabalho e possam também receber como os seus colegas, como os homens, que a gente sabe que no mercado a mulher ainda recebe menos que o homem e a mulher negra recebe menos ainda. Um outro avanço importante que está na agenda negra brasileira é no sentido de a gente precisa ampliar ainda essa reflexão sobre as cotas, porque a gente ainda sabe que existem muitas tensões. Sempre que a gente pensa nessa agenda negra e nessa reflexão sobre esses acessos, essas medidas reparatórias necessárias, e é uma atividade, é uma semente que ainda precisa germinar bastante. Nós precisamos continuar refletindo sobre isso e continuar promovendo espaços e oportunidades de pesquisa, de intervenções, de eventos, de encontros e acesso às informações. Com certeza, para que a gente possa derrubar o racismo institucional tão presente, principalmente nas instituições públicas, e que a gente possa também, de fato, fazer com que o Estatuto da Igualdade Racial aconteça para valer, é importante que a gente continue na luta, é uma militância com certeza, é uma resistência, e que a gente possa estar sempre aberto a estar refletindo, porque todas essas conquistas são conquistas para a nossa sociedade. A presença de negros e negras no ensino superior, no mercado de trabalho, na presidência da República, esse ano de 2012 é o ano que o presidente Obama é reeleito, e o presidente Obama ser eleito nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. É um espelho, é uma possibilidade. São muitas as conquistas, mas são muitos os avanços, com certeza. Você falou um pouquinho de cotas, Ana, falando um pouquinho mais a respeito desse tema que foi muito polêmico, gerou várias discussões, agora que o projeto de lei que aprova as cotas nas universidades federais aí passou pela presidência. Qual é a posição do movimento negro em relação às cotas? Qual é a importância da institucionalização das cotas para a vida dos universitários negros, também para as gerações futuras? Eu posso falar do lugar de estudante negra de uma universidade federal. Eu hoje faço meu segundo curso superior na universidade, tive a possibilidade de fazer um mestrado, uma pós-graduação também numa universidade pública, e é notório que hoje nós temos nos corredores da universidade, nas salas de aula, uma maior diversidade de olhares, de perspectivas, porque a gente tem efetivamente o acesso do estudante negro nas salas das universidades, das instituições públicas. Portanto, as cotas, elas são medidas reparatórias necessárias, porque nós sabemos que na trajetória de construção de nossa nação, a matriz africana, a matriz afro, ela foi fundante, ela fundou esse país, nós construímos, nós ajudamos a construir a nação brasileira, e isso é tão notório, é tão pungente, que é difícil perceber a herança, é difícil distinguir a herança africana de nossa brasilidade. As matrizes africanas estão profundamente inseridas naquilo que a gente entende que é ser Brasil, seja no samba, seja no carnaval, seja na feijoada, como também na nossa maneira de perceber o mundo, no nosso ritmo. O Brasil é extremamente reconhecido por tudo isso. Portanto, as cotas como medidas reparatórias são necessárias, porque nós sabemos que o negro brasileiro foi alijado do processo democrático de participação na sociedade. Ao mesmo tempo, é um ganho para todos nós, porque
com a presença dos estudantes, do jovem negro e negro na universidade, a formação superior, a formação humana, cidadã do estudante na universidade, ela é outra, porque ele tem na sala de aula dele como colega, como par, em posição de igualdade, colegas com o qual ele vai construir o conhecimento, porque o conhecimento se constrói de várias maneiras, né? E esse conhecimento negro, essa presença negra, altera a maneira de estudar, de perceber o mundo. Portanto, a presença do jovem negro e negro, do professor negro na universidade é um ganho para todos. Bom, Ana, você citou a palavra racismo. Gostaria de polemizar um pouquinho isso. Muitas pessoas dizem que as cotas não seriam necessárias porque o Brasil seria um país onde não existe racismo. Qual que é a sua posição em relação a isso? O Brasil é ou não é um país racista? Nós somos um país, o racismo institucional, o racismo, nós somos uma sociedade que se nega a enxergar que nós temos dificuldade em lidar com a alteridade e lidar com o outro. Com certeza nós somos um país racista, se não fosse por isso nós não precisaríamos, se nós tivéssemos de fato um espelho negro no mercado de trabalho na universidade, a gente não estaria precisando falar sobre isso. É só olhar para os nossos quadros dos altos cargos públicos, são compostos onde são os negros. Se nós formos olhar nos altos cargos dentro das instituições públicas de uma maneira geral, nós não temos ali a presença negra representada. E somos um país com mais de 50% da população afrodescendente. Há sim uma desigualdade que precisa ser reparada. A gente percebe também que dentro da produção do conhecimento, você precisa ter acesso, você precisa garantir permanência na universidade, você precisa garantir fomento para a circulação do saber, para a produção do conhecimento. Então, sim, nós precisamos combater o racismo, ele existe, ele é real, em função dessa situação que nós temos aí, um alijamento da juventude negra, porque a maior parte, é só olhar nos jornais da segunda-feira, os corpos que estão estirados aí são corpos negros. É a nossa juventude negra que está sendo assassinado pela polícia. O racismo existe, ele é real, e aí é um grande esforço nosso de construir esse entendimento, essa percepção. É claro que a gente não pode esperar que as percepções sejam alteradas simplesmente pela boa vontade, e nesse sentido as cotas são uma das medidas reparatórias necessárias. Vai falando um pouquinho agora do festival, do lugar da cultura, nessa reparação também, nessa construção de uma sociedade melhor. Como que a cultura, esse festival em especial, o Festival de Danças Poéticas Negras, pode auxiliar essa juventude, pode auxiliar também na mudança de paradigma? O Festival de Danças Poéticas Negras, através do Instituto Corpo Aprendiz, ele tem uma grande missão de possibilitar a promoção da cultura negra, principalmente derrubando os estereótipos e o lugar engessado que geralmente a cultura e as manifestações de herança de matriz africana está colocada para a sociedade de uma maneira geral. Então, o Instituto Corpo Aprendiz tem essa missão, através da plataforma Poéticas Negras, que a gente possa conviver, que a gente possa ter a oportunidade de experienciar a diversificada matriz africana que compõe a cultura afro-brasileira, que a gente possa ter acesso à produção da dança e da performance negra, da arte negra no Brasil, porque a partir do momento que eu tenho a possibilidade de acessar esses conteúdos, de conviver com os artistas, de experienciar a manifestação, eu consigo ir desconstruindo os estereótipos, eu consigo tirar a arte negra do quadradinho, do lugar homogêneo que é a percepção comum. Quando eu falo de negro, eu estou falando de um conceito fechado e, na verdade, a comunidade negra ela é extremamente diversa, a produção artística negra ela é extremamente diversificada, há uma diversidade de interesses, de posicionamentos, de desejos, de interesses. Portanto, o Festival de Danças Poéticas Negras ele tem essa missão de desconstruir esses estereótipos, de promover a diversidade, de refletir na contemporaneidade essa agenda negra, colocar na discussão contemporânea a agenda também da arte negra e, nesse sentido, com certeza, contribuir para a formação de públicos, para alterar a percepção do lugar estereotipado e que diminui, né, da arte e da performance negra no Brasil. Então, o balanço do festival é positivo?
Com certeza o balanço do festival é positivo, nós estamos aí ainda numa primeira edição, fomentando as ações. Com certeza a plataforma Poéticas Negras é uma ação que tem muita caminho pela frente, principalmente no sentido de ser uma referência, um espelho para que a gente possa dialogar com os vários outros setores da arte goiana e da pesquisa e com os diversos agentes construtores da cultura e da arte goiana. Bom, a Conexões agradece muito a sua presença para falar sobre isso, para falar um pouco mais sobre o Dia da Consciência Negra e todos esses assuntos que a gente tocou. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. E você continua acompanhando Conexões e também participando, caso você queira. Você pode mandar perguntas, sugestões de pauta ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então mandando um e-mail para o Conexões. E não sai daí porque no próximo bloco você confere dicas interessantes de eventos culturais e artísticos.